Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém. Você também que está nos assistindo aí, que Deus possa continuar a falar, como o pastor Wagner falou, e o Leandro também, né? Desde o início do culto, as crianças aqui estaram avivadas, né? Que Deus também, se você ainda não está tão avivado assim, mas pode ter certeza, até o término desse culto, Deus vai aquecer mais o teu coração. Você sairá daqui uma outra pessoa. Você sairá daqui com a certeza que servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Você vai sair daqui com a certeza que nós devemos servir com intencionalidade, que é o tema que nós vamos discorrer nessa noite. Nós ainda estamos no tema de servir com propósito. Nesse domingo, hoje é o último domingo que nós vamos estar diretamente falando desse tema. Nós já, várias séries, nós vamos começar domingo que vem na série Alcançando a Todos. E nós estamos na série Servindo com Propósito. E vamos continuar, porque foi um tempo maravilhoso. E eu sempre costumo falar que nós devemos servir só mais um pouco, só até a volta de Cristo. Aí lá no céu já vamos só adorar a Deus, né? Amém? Amém? Então pode ler comigo esse tema que está aí na tela, no 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, servir com intencionalidade. Amém? Intencionalidade é tudo aquilo que você faz com propósito. Então, servir com propósito é servir com intencionalidade. E tudo aquilo que você faz consciente, tudo aquilo que você faz com um objetivo e com uma direção. Intencionalidade é o antônimo de aleatório. Então, aleatório é o quê? É fazer por fazer. Aleatório é você, como tem aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui nessa noite, falando, eu quero servir a Deus com intencionalidade. Eu quero servir a Deus com um propósito. Nós vamos sair daqui entendendo a importância da intencionalidade. Nós precisamos, porque muitas vezes algumas pessoas pensam que intencionalidade é você manipular alguma situação. É você ir na força do braço. É você tentar algo com as suas próprias forças, mas não. Intencionalidade é servir com propósito, é viver com propósito e de propósito. Intencionalidade é você saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. É saber o porquê você faz aquilo que você faz. A Cibele falou aqui de servir na recepção, servir no coral, servir ao próximo. Então você precisa saber o porquê você faz aquilo que você faz. Amém? Então se você está sabendo o que você faz, está sendo bom, é só você estudar a Bíblia Sagrada. É você pedir, Deus, me orienta em tudo, aleluia. E nesse texto, eu vou me fixar mais em Romanos, mas antes eu queria ler Efésios 5, do 15 ao 16, que ali ele fala qual é o propósito, e ele fala assim, portanto, sejam cuidadosos na maneira como vivem, ou seja, não é fazer por fazer, tem que ser cuidado. Ter cuidado é você meditar e entender, e continua assim, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus, ou seja, a volta de Cristo está se aproximando, aleluia. Não perca a oportunidade de servir, não perca a oportunidade de evangelizar, discipular, porque os dias são maus, a volta de Cristo está próxima. E aqui nesse verso,
ele linka muito lá com Romanos, porque aqui em Efésios, a intencionalidade, ela começa onde? Com um propósito, que Efésios nos mostra qual é esse propósito, mas ela se concretiza aonde? Lá em Romanos 8:29, que é onde ele fala sobre moldar, que Deus, Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança do Filho dEle. Romanos 8:29, está aí, já colocaram, obrigado, na tela. Vamos ler junto? Eu queria que você lesse comigo, mas ler com intencionalidade, aleluia. Vamos ler? Vamos ler junto. Portanto, 8:29, está na tela. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Amém? Está meio longe ali, não deu para entender, mas eu vou ler mais uma vez. Agora achei aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqui fala da presciência de Deus, aleluia, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que, qual o propósito? Que Deus nos predestinou para ser a imagem do Filho dele. Aí ele completa, a fim de que ele quem? Jesus, seja o primogênito de muitos irmãos. Então nós temos que viver com intencionalidade, viver no discipulado, viver evangelizando, servir com intencionalidade, obedecer a um chamado consciente. Não é simplesmente cumprir uma tarefa ministerial. Talvez você vem na segunda ou vem na quarta, mas eu estou servindo. Mas hoje de manhã a nossa professora Eunice falou que talvez tem pessoas que vêm e servem assim como se fosse uma obrigação. Mas não, você tem que servir como se fosse o último dia da sua vida. Servir realmente com amor, com intencionalidade. Romanos 8:29, ele nos mostra, aqui Paulo nos mostra que o plano de Deus vai além da salvação. Deus, Ele predestinou para sermos moldados à imagem e semelhança de seu Filho, aleluia. E Deus, Ele nos dá o exemplo em tudo, né? Deus foi intencional ao nos criar. Ele nos criou com a intencionalidade de quê? De um dia estarmos todos juntos. Que Jesus Cristo, nesse dia, Ele vai ter, o primogênito de muitos irmãos, e juntos nós estaremos ali na glória, aleluia, adorando a Deus, adorando a Ele, somente adorando, aleluia. Lá não vai precisar servir, lá vai precisar adorar a Deus, dia e noite, aleluia. Servir com intencionalidade é entender que cada fase da sua vida, ou você está em cima ou está embaixo, ou está alegre ou está triste, ou está com dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas em cada fase da sua vida, Deus, Ele tem um propósito para te moldar. Ele vai te moldando, 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 até você ser criatura perfeita, aleluia. E o Otmani, ele escreveu uma frase, eu acho que está aí na tela, e fala assim, se você puder ler comigo: a verdadeira prova de um servo não está em quanto ele faz, mas em quanto ele se permite ser moldado. Quem está pronto a servir e a ser moldado, a permitir? Nosso Deus é maravilhoso, né? Ele não força nada. Você não foi forçado em vir aqui hoje. Você veio porque Ele quis. Ele nos dá o livre arbítrio. Ele nos formou, Ele nos predestinou a ser semelhante ao Filho. Mas essa predestinação, acima de tudo, Ele nos deu o livre arbítrio. Então você é livre para escolher.
E tomará Deus que você escolha nessa noite a servir com intencionalidade. Aleluia, amém? Quem está disposto a servir e continuar servindo com intencionalidade, dê um glória a Deus, aleluia. Dê um glória a Deus, aleluia. Nós estamos em uma igreja santa, perfeita. E aqui, vou te contar um segredo, não é proibido dar glória a Deus, não. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque haverá tempo que você não vai poder fazer isso. Os tempos estão chegando, estão sendo maus, aleluia. E eu queria nessa noite refletir algo sobre a vida de José à luz de Romanos 8:29, onde nós vamos poder enxergar e entender um pouquinho mais sobre intencionalidade. Nós vamos ver José sendo e continuando a ser intencional, aonde? No fundo de um poço, ali onde tudo parecia o fim. José, ele tinha o coração de um servo intencional. Nós vamos ver José ali, mesmo sendo injustiçado, ele continuou servindo com intencionalidade. Mas também nós vamos ver José ali no trono, onde ele trocou o trono pela graça, aleluia, onde mesmo sendo governador do Egito, ele ali escolheu perdoar. Ali ele escolheu continuar a servir, aleluia. E nessa noite, para falar um pouco de José, talvez tenha alguém que está nos assistindo ou esteja aqui, mas quem é José? José, ele foi o filho de Jacó e Sara. José foi aquele que a Bíblia fala o sonhador, né? Mas foi dentro desse sonho, dentro do auge do sonho dele, que parece que tudo ali se derrubou, tudo ali terminou. Por quê? Foi quando o pai mandou ele servir os irmãos os traíram, jogaram em uma cisterna, em um poço. Os irmãos ali venderam ele para os mercadores. Ali ele foi preso injustamente, mas apesar de tudo, José continuou servindo com intencionalidade. É o que eu quero que você saia daqui nessa noite com essa certeza. Apesar da situação que você esteja passando, no poço, injusto, com injustiça, sofrendo injustiça, ou na bênção, como os outros falam, no óleo, né? Mas que tudo você pode servir, e servir não somente por servir, não por conveniência. Tem muitos que servem por conveniência. Eu sou evangélico, eu sou crente, mas será que é mesmo? Será que você não está vindo só ao domingo aqui, e na segunda-feira, e na terça e na quarta? Como está entre você e sua família, entre você e os negócios? Você está vivendo com intencionalidade? E aqui nós vamos aprender com José, sobre a luz de Romanos 8:29, porque ali Paulo fala que Deus, ele nos predestinou a sermos moldados de acordo com a imagem de Cristo. E o primeiro ponto que nós podemos ver sobre a vida de José é esse que já está aí, é ser moldado no fundo do poço. Essa é a primeira lição que José nos traz, é deixar-se ser moldado. Você tem que escolher ser moldado. Muitas vezes nós não escolhemos, mas muitas vezes nós mesmos nos jogamos no fundo do poço, pelas nossas atitudes. Talvez você sabe. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela falou: não, eu sei que eu estou errada, mas eu estou me sentindo bem, eu vou continuar assim. Então, que Deus nos livre desses pensamentos. Aqui eu vou ler Gênesis 37, do 23 ao 24, se puder projetar. Mas antes eu só queria
como eu falei, José era filho de Jacó e de Sara. Ele era muito amado pelo seu pai. E um dia, o pai chamou e falou: José, vem aqui, você vai fazer algo especial hoje. Você vai servir aos seus irmãos, você vai levar comida para os seus irmãos. Vai e traga notícias dele para mim, como eles estão. Aí vamos ver o que os irmãos dele o deram em troca. Gênesis 37, 23 e 24, leia comigo. Assim que José chegou, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa que usavam e jogaram numa cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Servir intencionalmente não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo, mas tem a ver com aquilo em que nós estamos nos tornando. José, note, ele foi tão alegre a servir, ou seja, ele estava servindo, mas quando ele chega, a recepção que ele teve foi o quê? Ser massacrado. Eles tentaram, na verdade a Bíblia fala que eles tentaram, os irmãos de José queriam matar ele, mas Deus não permitiu. E ali José começou uma nova história, não uma nova história, e ali José começou a ser moldado, porque até então José estava meio que tranquilo, né? O pai estava ali, sempre estava protegendo, mas ali ele começou a ter uma experiência própria dele com Deus. Vai chegar um momento que você vai precisar ter a tua experiência com Deus. E talvez essa experiência comece você lá no fundo do poço. O que você vai fazer? Aleluia. Foi ali no fundo do poço, onde parecia ser o fim, que iniciou um processo na vida de José. Um processo de transformação. Ele tiraram a túnica, rasgaram, tiraram o status dele. José tinha o status de filho preferido. Agora, que filho preferido que era esse que estava jogado lá? Os irmãos tinham raiva dele, mas ali que ele começou a enxergar. Muitas vezes é no fundo do poço, porque no fundo do poço, muitas vezes o poço não é grande, né? Sei lá, talvez 1,5 metro ali, e a profundidade 3, não sei, ou mais, mas você não consegue ir para a direita, não consegue ir para a esquerda. E a Bíblia, ela é muito detalhista, né? Ela fala que o poço estava vazio. Então, ele estava sentindo ali, mas ele não ia nem para a direita, nem para a esquerda. Mas tinha algo que ele podia fazer, olhar para cima. Aleluia. Quando você está no fundo do poço, tem algo que você pode fazer. É olhar para aquele que te criou. É olhar, falar: Deus, tenha misericórdia de mim. É abrir o seu coração e clamar a Deus por socorro. É ser intencional, mesmo no fundo do poço, não se entregar. Já estou aqui, não vou fazer mais nada. Não, ei, levante-se. Tem um que morreu na cruz para te salvar. Tem um que morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para te ajudar, estender a mão e para te chamar: vem aqui, você é meu, eu estou com você. Aleluia. Aleluia. T.D. Jakes, ele tem uma frase que eu acho que eu coloquei aí, que ele fala assim, leia comigo se você puder: o poço pode parecer um castigo, mas muitas vezes é uma sala de espera para a promoção que Deus tem para você. O poço pode ser um castigo, mas muitas vezes Deus está te moldando para algo muito maior. Aleluia, eu creio nisso.
Você vai sair daqui animado. Eu vou continuar a servir com intencionalidade. Qual a intencionalidade? De um dia alcançar ali os céus, de um dia nós sermos muitos, milhares e milhares de irmãos de Jesus Cristo, aleluia, porque esse é o desejo do nosso Deus. Então a primeira lição que você precisa sair daqui, com a certeza que mesmo no fundo do poço, você precisa ser intencional. Intencional é o que? É viver com propósito, com consciência. Nada vai fazer você perder a consciência se você estiver ligado com Deus, nas suas orações, no seu devocional. Não esqueça, Deus, Ele é sempre Deus. Não importa, falar, mas eu estou servindo, se eu não for servir, a obra vai parar? Não, a obra não vai parar. Nós é que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Nós precisamos, é claro que pelo seu grande amor, pela sua grande infinita misericórdia e a graça dele, ele nos alcançou. Porque eu também penso que um pai, ele precisa sim do carinho, do amor de um filho, e Deus é mais do que um pai para nós. Mas nós não podemos nos apegar nisso, nós temos que ter a responsabilidade nossa. Deus nos deu livre arbítrio para escolher, e que nessa noite você, mesmo que você esteja no fundo do poço, você possa escolher: eu escolho servir com intencionalidade, amém? Quem nessa noite pode falar: eu escolho servir com intencionalidade, aleluia? Eu escolho servir com intencionalidade. Saia daqui nessa noite com essa certeza em nome de Jesus. Mas tem algo a mais. José, à luz de Romanos 8, ele também nos mostra que ser fiel, mesmo na injustiça, nós precisamos ser fiel mesmo na injustiça. Ou seja, resistir ao desejo de desistir. Porque é duro ser, quando você enfrenta uma injustiça, né? Quem já enfrentou algo como injustiça, algo que você, de um amigo tão chegado, que ele te traiu, que ele fez algo que te desagradou? Acho que todos nós já tivemos essa experiência, eu já tive. Isso magoa, isso dói no fundo da alma, principalmente quando nós amamos aquela pessoa. Isso dói, mas José, aqui ele vai nos mostrar que nós devemos continuar a servir, mesmo sendo injusto, mesmo as pessoas sendo injustas. Nós precisamos, vamos continuar lendo aí Gênesis, agora eu vou pular por 39:2, se puder projetar. Gênesis 39:2. Então José, ele tinha sido jogado lá na cova, só para os contextualizar e chegar até aqui. José tinha jogado, aí os irmãos se arrependeram, levantaram José, venderam para quem? Para os mercadores. Os mercadores venderam para José lá para o Egito. E vendeu para quem? Quem foi buscar? Quem foi comprar José lá? Foi Potifar. Quem era Potifar? Era o chefe da guarda de Faraó. Ele trabalhava juntinho ao rei. Potifar, ele foi lá. E a Bíblia nos fala que José, mesmo estando no poço, ele continuou servindo com intencionalidade, sendo vendido como escravo também. E ele chegou ali na casa de Potifar. O que aconteceu com José? Aí nós vamos ler: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou. José prosperou, mas não foi só José. Potifar, a casa de Potifar também prosperou, eu creio nisso. E continuando, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ali José prosperou na casa de Potifar. Mas
Quando parecia que estava tudo, o mar estava calmo. É mesmo assim, né? Nossa vida é altos e baixos, né? Lá, José falou, era aqui, aqueles sonhos que eu tinha, era aqui que eu vou viver, parou aqui. Não. Ei, meu irmão, Deus tem algo maior para você. Você está tranquilo, mas Deus tem algo muito maior. A Bíblia fala que Ele tem algo maior do que aquilo que nós pensamos ou sentimos. É isso que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Aleluia. Por isso nós temos que continuar. Aí Potifar, ele foi abençoado, mas o que aconteceu? Potifar, ele parece que não deu a mínima para aquilo, porque no verso 19 e 20, vamos ler, está assim: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher disse, ou seja, quando Potifar ouviu o que a mulher tinha falado, a mulher de Potifar tinha falado para ele, o que tinha acontecido aqui? A mulher de Potifar, ela tinha gostado de José, ela queria que José traísse a Potifar, traísse com ela Potifar, mas José, ele foi fiel ou não? A Deus e a ele mesmo, e a seu Senhor, sim ou não? Sim. José, ele continuou servindo com intencionalidade, ele ali não caiu naquela armadilha, ele não caiu naquela tentação, que o diabo vem para nos tentar, mas o nosso Deus é mais forte, e José ele conseguiu, ele não caiu naquilo, mas a mulher dele armou, a mulher de Potifar, algo ali, e chamou, por isso que a Bíblia fala no 19, fala assim, quando o seu senhor Potifar ouviu o que a sua mulher tinha dito, o que ela falou? Foi assim, o que o seu escravo, que era Potifar que tinha comprado, foi assim o que o seu escravo fez comigo. E ela estava lá dando uma de vítima, e ele, Potifar, em vez de ele ficar do lado daquela pessoa que ele conhecia, e sabia que era um servo de Deus, porque aonde nós passamos, as pessoas conhecem, ali está um servo de Deus. Eu tenho certeza que Potifar, ele sabia que José era fiel, e não tinha feito aquilo. Aí o que o Potifar fez? Mandou buscar José, nem ouviu ele, e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou preso. Muitas vezes é isso que acontece. A injustiça, o ser humano, infelizmente, ele tem esse lado de praticar. Muitas vezes você faz e a pessoa nem reconhece. A pessoa vai embora, te abandona, nem um oi. Esses dias eu estava ouvindo a mensagem do pastor Rodrigo Soeiro lá, ele estava falando algo sobre isso, sobre igreja. Muitas vezes você faz o trabalho, a pessoa vai e nem dá um oi, nem um tchau. Mas não é com você. Você é um servo intencional, porque você não está aqui para servir não ao pastor Paulo, nem à diretoria da ADR, não, você está aqui para servir a Deus, aleluia. Você está aqui para servir a um Deus forte e poderoso, aleluia. José, ele foi acusado injustamente, mas ele tinha todas as razões para parar por ali. Ele falou, não, chega, eu estava no poço, saí, comecei, parecia que ia estar tudo bem, agora estou de novo na prisão, injustiçado, aleluia. Mas não, José, talvez como ser humano ele tenha rapidamente passado isso na mente dele, mas ele logo virava o olho para os céus e sabia, eu tenho um Deus. Muitas vezes nós como seres humanos passamos por injustiça, e não é errado nem pecado você ficar triste ou magoado por isso, mas querido, na hora você lembra que você tem um Deus e fala, o meu Deus é maior do que tudo isso, aleluia. Eu escrevi aí, servir com propósito, ou seja, servir com intencionalidade, é agir como Cristo, mesmo quando os amigos agem como Pilatos. Muitas vezes nossos amigos mais chegados agem como Pilatos, mas nós, como servos de Deus, como que nós temos que agir?
Agir com intencionalidade, agir como fosse, você pensa, como que Jesus iria agir nessa situação? É como você tem que agir, aleluia. Servir com intencionalidade não é viver por recompensa ou reconhecimento. Muitas vezes nós servimos querendo ser reconhecido, mas uma verdade, quase sempre, ou muito, talvez é muito maior às vezes que nós não somos reconhecidos do que aqueles que somos. Mas não é isso que vai te tirar do caminho se você estiver firme, como José estava firme. Viver com intencionalidade, mesmo quando nós somos esquecidos. Se você está aqui, fala, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei um amigo, ajudei um irmão, ou até mesmo na igreja, eu sirvo, o pastor nunca falou meu nome. Ei, você está pensando errado. Deus é aquele que vê no secreto e te ouve no secreto, aleluia. Ele sabe a sua intencionalidade, Ele vai agir a teu favor. Todo mundo olhar para José ali, falou, esse aí já acabou, já era. Ele foi Potifar e aconteceu algo a mais ainda, quando ele estava na prisão. Ele foi para a prisão, na prisão ele continuou a servir, porque ele fez amizade, ele foi com a mente aberta, e ali tinha dois, um padeiro e um copeiro, né? Obrigado, copeiro. E ali aconteceu, eles estavam com alguns sonhos, tiveram sonhos. José, ele não somente tinha sonho, como ele tinha o dom de interpretar sonhos. E ali na hora ele chamou, a interpretação desse sonho é isso, a do outro copeiro é aquilo, e não demorou muito tempo. O padeiro, infelizmente, ele pagou por aquilo que ele tinha feito, ele foi morto. O copeiro, ele foi ali, ele passou um momento injustiçado, mas depois ele foi levado à presença do rei. E antes dele sair, o que José sabia que ia acontecer? Deus, muitas vezes Ele revela, ou quase sempre, você que tem intimidade, Deus te revela o que vai acontecer. José olhou ali para aquele copeiro e falou, lembre-se de mim quando você estiver lá com o faraó, não esqueça. E o que aconteceu? O copeiro lembrou, não é que ele esqueceu, ele lembrou, só que demorou um pouco. Muitas vezes, aquele seu amigo, aquele que você ajudou tanto, vai lembrar, mas ele vai lembrar na hora certa. Eu creio também que ali o copeiro, ele não esqueceu por esquecer, que nem sempre nós praticamos uma injustiça porque nós queremos. A vida nos leva a algumas circunstâncias, mas ali o copeiro, ele lembrou na hora certa. Talvez se ele tivesse lembrado antes, não teria acontecido. E é o que acontece na tua vida. Você fala, mas eu não estou aguentando mais. Ei, a Bíblia nos fala para aquele que é fiel, que não haverá tentação maior, ou provação maior do que aquela que você pode aguentar. Ei, aguenta firme, fica firme aí, aleluia. Ainda mais um pouquinho de tempo, o copeiro vai lembrar, aquele teu amigo, Deus vai abrir a mente dele e vai fazer ele te lembrar de ti, aleluia. E aqui nós concluímos a segunda, e vou passar para a terceira para ganharmos tempo, mas eu tenho uma frase, eu acho que eu coloquei na tela aí, que é de Charles Stanley. Isso, ser servo não é sobre merecer. Se você está servindo na obra, não é por você merecer, mas é sobre obedecer, mesmo quando tudo parece injusto. Mesmo quando tudo parece injusto, você precisa continuar a servir, aleluia. Então, a primeira verdade, a lição que nós aprendemos com José, é que mesmo no fundo do poço, nós precisamos
continuar a servir com intencionalidade. É que mesmo sendo injustiçado, sendo esquecido, nós precisamos servir com intencionalidade. Mas aí, para já ir para o fim, tem algo mais forte que José, na história dele, nos apresenta aí, à luz de Romanos 8. Eu coloquei aí que é poder nas mãos, graça na escolha. Quando você deixa o trono e substitui pela graça, a graça de Deus, a misericórdia e a graça, poder na mão, você pode fazer algo, mas você olha para Deus e fala: Senhor, é isso mesmo? Eu escolho fazer a vontade de Deus. Que nessa noite você não está num poço, você não está na injustiça, sendo injustiçado, você está na bênção, mas que você possa escolher ali a graça, aleluia. E o verso aqui, só dando sequência na história de José, no Gênesis 45, 4 ao 5, e depois nós vamos pular por 8. Antes, só explicar um pouco, quem não entende um pouco a vida de José. Nós falamos, ele estava no poço, os irmãos jogaram, tiraram ele, venderam para os egípcios lá, para os mercadores, foi vendido para o egípcio, chegou na casa de Potifar, foi injustiçado, levado para a prisão. Na prisão ele ali, o padeiro e o copeiro, ele interpretou os sonhos, houve tudo aquilo, o copeiro foi, aparentemente tinha esquecido de José, mas não, um pouco mais, ele lembrou. E quando o rei teve um sonho, Faraó teve um sonho ali, e aquele sonho, ele falava de anos, não era dias, anos, de bênção, de paz, de prosperidade, e outros de tristeza, de fome. E ali o rei não conseguia ver isso, enxergar. Aí chegou José, o copeiro se lembrou dele, chegou José, interpretou os sonhos, mas ele fez mais do que somente interpretar. Ali ele deu o planejamento. Você é servo, você é inteligente, você sabe que nós lemos lá em Efésios, né? Que nós possamos ser sábios, e Deus já nos deu a sabedoria para planejar. Deus vai te fazer você elaborar projetos que vão enaltecer o nome de Cristo, porque tudo é para Deus, para a glória dele, mas também é para a nossa alegria. E nessa noite eu sei que Deus tem bênçãos para muitos nessa noite, bênçãos que estão esperando acontecer algo, e vai acontecer, independentemente do trabalhar de Satanás, porque o inimigo quer sempre nos ver por baixo, mas Deus nessa noite nos desperta, me traz aqui para dizer para você: continue firme, aleluia. Você vai chegar no trono, você vai chegar na bênção, se ainda não chegou. E ali o que aconteceu com José? José, ele foi chamado, ele foi colocado como segundo homem, ou seja, o primeiro homem abaixo de Faraó, é o governador. Ele podia fazer tudo, mandar e desmandar. E o que ele fez? Ele coordenou os 7 anos de bênção, ele passou bem, ele programou, ele organizou, porque ele sabia que vinham os 7 anos de problemas. Aí vem um alerta, nós sabemos que os dias são maus. O que você está fazendo por isso? O que você está fazendo para enfrentar esses dias maus? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Nós, ADR, temos tanto trabalho de oração, nós temos tantos trabalhos de ensino da palavra, porque muitas vezes não é só orar, é estudar a palavra, é conhecer o que tem aqui dentro. Nós temos informação teológica, temos escola bíblica dominical. O que você está fazendo? É servo com intencionalidade. Você tem que ter a intencionalidade de vencer. E o que você está fazendo para vencer? José, ele fez algo ali, ele programou, ele organizou, porque ele sabia que os dias seriam maus, e veio o dia mau.
E quando chegou o dia mau, não veio somente ali para o Egito, veio para a terra inteira ali, a região inteira, e todo mundo começou a passar fome, e somente o Egito estava organizado. Aí, e isso afetou quem? Os pais, o pai de José e os seus irmãos. Na terra onde eles estavam começou a ter fome, eles tiveram que vir até o Egito, e no Egito tiveram que falar com quem? Com aquele que mandava, com aquele que estava organizando, que era quem? Que era o menino lá da cisterna, que era aquele rejeitado, que era aquele que estava no fundo do poço, mas agora ele que dava as ordens, aleluia, e não por conveniência, mas por convicção, aleluia. Aí vamos ler, projete lá, volte, Gênesis 45, do 4 a 5, quando os irmãos chegaram lá, o que José falou? Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam no Egito. Agora, não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar os dias que Deus me enviou diante de vocês, aleluia. José, ali, ele tinha sido, aqui a gente enxerga, vê que ele tinha sido totalmente moldado como? Pelo caráter daquele que nos criou, aleluia. José aqui, ele demonstra, talvez antes nesse processo, talvez ele passou com dificuldades, ali será o que eu falo, eu aceito, dou comida para meus irmãos, ou faço aquilo que eles fizeram comigo. Talvez isso passou pela mente de José sim, porque ele era humano como eu e você. Talvez aquilo passou, mas algo foi mais forte. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Deixe algo mais forte agir na tua mente, no teu coração. Não queira pagar o mal com o mal, não queira pagar a injustiça, não queira fazer a injustiça a você mesmo, porque nós temos um Deus que Ele é fiel e justo, aleluia. José sabia disso. E aí, e qual é a resposta? O verso 8, projete por favor. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito, aleluia. Tudo é Deus, Deus que faz, Deus que tira, Deus que dá, Deus que te dá essa oportunidade única que Ele te deu hoje, para que você possa compreender e entender o que é servir com intencionalidade, aleluia. A maior vitória aqui que José teve, não foi o cargo que ele alcançou, a maior vitória que ele teve, foi sim a graça que ele liberou, aleluia. A maior vitória que Deus quer te dar, não é o cargo que você vai alcançar na empresa, não é o cargo ministerial que você vai alcançar. A maior vitória que Ele quer te dar é a graça liberada, aleluia. Esse é o clímax do servir com intencionalidade. Se tem algo grande aí, é isso, é a graça de Deus. O coral já cantou sobre a graça. E servir com intencionalidade é isso. E ali eu escrevi que o clímax de um servo não é a posição que alcança, mas a graça que oferece. Que graça é essa? É a compaixão, é o perdão, é o amor. Esse é o clímax do servo intencional. Que nessa noite você possa sair daqui com o coração falando: eu vou ser um servo mais do que intencional, aleluia. Ali, lembra, Jesus, Ele foi o maior exemplo em tudo. Jesus, Ele foi levado à cruz,
Por quem ele foi levado à cruz? Por aqueles que ele veio para salvar. Por aqueles, eu creio que naquela multidão tinha alguém ali que tinha sido curado por Jesus, mas ele estava ali. Troca Barrabás por Jesus, liberta Barrabás, prende Jesus. Mas Jesus foi à cruz, e o que ele fez ali? Qual o grito que ele deu ali naquela cruz? Foi um grito por justiça? Não, foi um grito por misericórdia, aleluia. Jesus gritou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, aleluia. Nessa noite Deus está brandando aos corações de nosso Deus, Deus Filho, para o Deus Pai. Pai, perdoa-lhes, eles erraram. Eles estavam no caminho tortuosos, mas hoje é noite de transformação, hoje é noite de salvação, que você possa sentir no teu coração, porque Deus está transformando, Deus está trocando o trono pela graça nessa noite. Deus está te tirando da cisterna, Ele vai te tirar, Ele vai te levar ao trono, mas você precisa compreender isso. Quando você estiver lá, o que vale não é o cargo, mas é a graça liberada, aleluia. E eu tenho mais uma frase aí que eu queria compartilhar, de Philip Yancey, que ele fala: o poder do perdão não está em esquecer o que aconteceu. E eu creio, como eu falei, talvez José, ele não tinha esquecido. Doía no coração dele aquilo que os irmãos fizeram. Talvez algo que você sofreu está doendo no seu coração ainda. Mas olha, o que ele falou, o perdão, o poder do perdão não está em esquecer o que aconteceu, mas em lembrar com misericórdia, em lembrar com misericórdia, aleluia. Misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é a pessoa receber, a pessoa merecer ser condenada, mas vem Jesus, fala: ei, levanta. Talvez a pessoa que fez, ela fez um mal para você mesmo, mas você tenha misericórdia dela. Você aplica a graça. O que é graça? Não é simplesmente favor imerecido. A graça é dar um presente para alguém que não merece. É perdoar alguém que não merece ser perdoado. Isso é graça. Nós não merecíamos ser perdoados por Jesus Cristo, mas Ele, pela tua infinita graça, Ele nos perdoou. Vamos ficar em pé, por favor. Romanos 8. Ele nos leva a um chamado de transformação. E eu escrevi a última frase aí, que servir com intencionalidade é servir com propósito de ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Cada dia mais nós temos que ser parecido com Jesus Cristo. Isso, e para isso que nós estamos aqui na terra, não é por outro motivo. Então, mesmo que você esteja no poço, como José foi jogado, mesmo talvez você não foi jogado por alguém, talvez você mesmo se lançou, talvez você foi injustiçado ou está sendo injustiçado, talvez você está na tranquilidade, ali talvez como José estava na casa de Potifar, parecia que estava tudo bem, mas eu te falo, tem algo melhor para você. Tem algo melhor para você, mas você precisa. Nós estamos encerrando hoje a série sobre servir com propósito, mas que não seja simplesmente uma série de mensagens, de aplicação, mas que seja algo que tocou o teu coração. Servir a Deus é servir pessoas, amar a Deus é amar pessoas, e é isso, nós precisamos aumentar o time, aumentar os irmãos de quem? De Jesus, porque é o desejo de Deus que Jesus tenha
muitos e muitos e muitos irmãos, que ele seja o primogênito de muitos, aleluia. E eu quero terminar lendo contigo Romanos 8, do 35 ao 39, que isso possa falar no teu coração fortemente. São palavras fortes, mas você precisa meditar. Estou dando esse tempo para você já até ler e pensar sobre isso antes de nós lermos em voz alta. Aleluia. No 3, 1, 2, 3. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou o poço, ou a injustiça, ou o poder, aleluia. Vamos continuar como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, porém, todavia, aleluia, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Você pode ler isso? Fale, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, aleluia. Por quem? Por meio daquele, do Jesus, que nos amou, que nos ama e que vai nos amar eternamente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Mas tem mais, não para por aí. Aí você tem que ter certeza disso, pois está falando uma coisa que é forte mais ainda. Pois estou convencido. Quem está convencido aí? Dê um glória a Deus, dê um aleluia. Só lê comigo quem está convencido. Vamos lá. Pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Dê glória a Deus. Nada vai nos separar, nada vai, não vai ser o poço, não vai ser a injustiça, não vai ser o trono que vai nos tirar de ser um servo intencional. Você foi formado para ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus, aleluia. Deus, aleluia. Ele, os jovens cantaram, né? Que ao que vencer, ao Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída. E eles declaram, e você vai declarar que tu, Senhor, tu és Deus, e reconhece quem somos nós, aleluia. Que nessa noite nós possamos dar toda a glória e toda a honra a Deus, a Ele, não a homem nenhum. Se você está precisando de algo, que está no fundo do poço, nas dificuldades, nós vamos orar. Eu quero muito que você faça um propósito com Deus nessa noite, de servir com intencionalidade. Se eu falar, mas pastor, Wallace, eu estou servindo, eu estou servindo a Deus, eu me dedico, eu não falto um culto, mas é o que eu falei, não é o que você está fazendo, é o que você está deixando se tornar. É servo, aleluia, porque a Ele toda a glória e toda a honra a ser dada. Mas talvez você realmente está afastou da casa de Deus
Deus nessa noite te traz uma oportunidade rica e única. Venha, faça um propósito na vida, falar a partir de hoje, aleluia, dia 6/7, eu vou fazer esse propósito de servir a Deus, a Ele, toda a glória e toda a honra. Ou talvez você nunca aceitou a Cristo, você não teve ainda esse privilégio de ser irmão de Jesus, de ter um Deus como Pai. Erga a tua mão, fala: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Os jovens, o Praise vai estar cantando essa música, você vai ter alguns minutos para vir aqui na frente, nós estaremos orando, e eu peço uma ajuda aos pastores. Vá, ore por alguém, saia do seu lugar, estenda a tua mão, porque Deus já te deu a autoridade para isso. Vamos nessa noite ajudar uns aos outros, aleluia. Enquanto ele canta, se você sentir de vir, venha. Eu sei que tem pessoas que precisam, eu sei que tem pessoas nessa noite que vieram aqui, falou: esse vai ser talvez o último dia, mas não é não, aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Venha em nome de Jesus, pode cantar, aleluia, aleluia. Deus, Deus, aleluia. Oh Senhor, ah Senhor, ah Deus, transforma a vida nessa noite, oh Pai. Nós iremos orar e Deus vai transformar a tua vida. Tenha fé, aleluia. Tenha coragem, pode vir, estarei orando por você, aleluia. Tenha fé, aleluia. Dê o primeiro passo. Deus te abençoe, Léo. Vem o jovem orar com ele, não deixe sozinho. Vamos nos conectar, vamos ajudar uns aos outros. Tem pessoas que vieram aqui, aleluia, precisando de um abraço, precisando que você fale. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus te ajude, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Hoje é noite de transformação, que toda glória, toda bênção seja para a glória de Deus. Gil, vai dar um abraço no Bruno ali, ó, do lado do Marcelo, aleluia. Abençoe a vida dele, aleluia. Ore com ele, aleluia, aleluia. Porque toda a glória, tu és Deus, Senhor. Quem sou eu? Aleluia, 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 aleluia. Ah, Senhor, aleluia, aleluia. Cante, louve ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Quem sou eu? Aleluia. Para negar o teu poder. Oh Deus, a Ti, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por ter falado conosco nessa noite. Aqueles que abriram o coração, que vieram aqui na frente, ou por algum motivo não tiveram coragem, mas Tu conheces cada vida. Aquele que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador nessa noite, que Tu possas transformar a vida, que Tu possas dar uma oportunidade de continuar sendo servo, e servo com intencionalidade. Essa, e por isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Aplauda ao Senhor, pastor Paulo, por favor. Aleluia, aleluia.